Só em ti meu coração encontra a paz. O amor que há muito eu perdi e finalmente encontro aqui. Só em ti. Eu vejo como é bela a luz e lá no símbolo da tua cruz o meu caminho eu vou seguir. Com tua mão a me guiar, aonde for eu vou te levar. E a cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar. E mostrarei que só em ti o verdadeiro amor senti. E para sempre em minha vida, meu coração pertence a ti. Com tua mão a me guiar, aonde for vou te levar. E a cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar. E mostrarei que só em ti o verdadeiro amor senti. E para sempre em minha vida, meu coração pertence a ti. Só em ti, Jesus. Bonito, né? Hoje é dia de sábado, um sábado à tarde muito gostoso. Tá um pouco calor, né? Agora mesmo eu tava tomando um café aqui e pensando o que eu ia falar hoje. Hoje eu não vou falar em política porque tá tão chato falar em política aqui na nossa cidade de Reserva, né? Todo dia é mais do mesmo. Todo dia é a mesma fofoca, não muda o disco. Tá até furado já. Sai essas pesquisinhas aí e daí vem os desencontros também dos grupos políticos nossos, né? Então, tá difícil. Agora tá terminando as filiações, hoje é o último dia de se alguém quiser se filiar a algum partido, né? Então daí começa a melhorar um pouco a nossa política aqui da cidade de Reserva, como no Brasil inteiro, né? Na verdade, né? Então, mas hoje é um dia de sábado, é um dia muito gostoso mesmo e hoje as fofocas foram poucas lá no nosso lugarzinho de fofocar, né? Mas é sempre aquela mesma ladainha, conforme eu venho dizendo para vocês. Então hoje é um dia assim de da gente ficar. Eu mesmo tô sozinho aqui na minha casa, eu moro sozinho, né, na verdade. E para não ficar triste, eu sempre pego esse violão velho aqui. Essas cordas aqui desse violão tem uma história muito engraçada, até porque um dia eu fiz um rolo, o Julião nosso aqui. Deu uns materiais que eu tinha comprado em Curitiba e fizemos um rolo e ele me deu esse violão de, de brinde, eu acho. E daí as cordas que veio nesse violão, isso já faz, sem mentira nenhuma, não quero mentir pra ninguém, não preciso também, né? Mas faz uns 5 anos que as mesmas cordas estão no violão até hoje. Então, para não arrebentar as cordas, eu abaixei o tom das cordas para um mais baixo, né? Para não forçar, para não arrebentar, né? Então às vezes fica esse som maluco aí, meio frouxão. Mas eu gosto, é só para divertir e para pegar de vez em quando, um pouquinho, né? Então quando eu me sinto um pouco triste, eu pego o violão e vou brincar com ele. E geralmente eu me lembro muito de música, tanto evangélica, porque minha mãe foi evangélica, e daí eu aprendi algumas músicas com ela. E também eu participei da renovação carismática no Rio Novo, onde eu morei por 3 anos também, né? Onde eu tocava.
Então eu fiquei muito tempo eu quase assim não gostava de cantar outro tipo de música se não fosse esse tipo, é gospel, né? Na verdade, né? Música de igreja, essas coisas. Então eu amava. E esse hino que eu li ele primeiro, né? Eu nunca esqueço dele. E daí hoje eu estava na minha cama ali, deitado, e de dia até, mas comecei a me lembrar. E daí vim, eu já tinha um pouco assim de esquecimento, talvez, de alguma letra, de alguma coisa, né, no hino. E daí eu fui no YouTube, no Google, né, o Sabe Tudo do celular, e peguei a letra e li. Pra você, eu espero que nesse sábado aí, que já está bem passado da tarde já, né? Tá de tarde já, na verdade. Mas desse momento agora em diante que a gente fica bastante assim, tranquilo, alegre, né? E esperando que venha o domingo. Geralmente as famílias se reúnem ao domingo. E aqueles que não se reúnem também sempre tem algum movimento diferente em suas casas, de como passa o domingo, cada um, né? Então daí hoje também, o meu vídeo hoje vai ser diferente. Primeiro porque eu cortei minha barba e eu me sinto nu sem a minha barba, né? Eu adoro minha barba. É uma tradição minha de usar barba há muito tempo, né? E talvez é para esconder um pouco da feiura da gente também, né? Então eu vou hoje eu vou contar um caso, saindo fora até um pouco do louvor, da, a gente sai do louvor e das reflexões também que a gente faz, né? Nesses momentos que a gente está sozinho, às vezes está com um pouquinho, uma certa tristeza, mas não é tristeza, é uma coisa gostosa mesmo que invade o coração da gente. E sempre a gente busca quem? Deus, né? Felizmente tem Ele para nos confortar e a gente se sente muito seguro, é muito gostoso mesmo. Então, eu até perdi aqui o itinerário da minha. Eu me lembro de uma época, uma vez, eu não posso falar época, porque foi durante minha vida que passa isso em muitas famílias, em muitas pessoas hoje, normal, de um problema de saúde. Na verdade, me atacou o labirintite na época, quase que sofri um infarto até, minha pressão subiu demais. Eu sei que eu fui parar em Telêmaco Borba, eu morava no Rio Novo. Isso tudo que eu vou contar é relacionado com Deus, né? Hoje é dia de falar muito em Deus, né? Todos os dias é dia de falar em Deus, porque a gente se esquece dele, mas ele nunca esquece da gente, né? Então eu fui parar em Telêmaco, o médico fez aquela consulta comigo, me internou, ele já me disse o seguinte, você não teve um infarto, mas chegou perto, e eu vou internar você e a gente vai fazer outros exames, mas o teu problema é labirintite, né? Que eu já estava com mais de 40 anos na época. E aquele problema que me aconteceu ficou bastante sequela, né? O meu olho ele não ficou torto, mas eu enxergava, se eu fosse assistir televisão, por exemplo, eu enxergava duas, três televisões. Então, para me enxergar uma televisão, eu às vezes sentava e fechava, punha a mão assim, ficava um olho e eu ficava vendo uma televisão. Mas isso é uma coisa que não tem como, você fica completamente fora, né, da curva, né? Se eu deitasse, era pior ainda, né? Então ficou com o meu olho ficou tudo atrapalhado.
E daí na minha cabeça ficou, eu sentia um choquinho, umas coisas esquisitas. Eu deitava para dormir com sono, eu tava e de repente eu não dormia, porque ficava dando aquele tss, tss. Mas isso era direto, e eu tomando remédio, que eu tinha vindo já para casa, no caso. Ficou dormente um lado assim meu, foi o lado esquerdo, e o médico falou, essa dormência vai sair, não vai demorar muito, já sai já. E o tratamento você vai continuar fazendo, porque. E daí meu ouvido também ficou um zunido, que tá até hoje no caso. Eu acostumei já de conviver com isso. Parece que tem um bando de cigarra dentro do meu ouvido cantando direto. Mas eu acostumei. E, e também ele dizia que eu podia ficar assim, eu não podia tomar sol durante o tratamento, porque seria longo, né, o tratamento, o remédio eu ia tomar praticamente direto sempre. E era uma época que eu bebia, né, eu gostava dos meus. Eu gostava muito de tocar em bar lá no Rio Novo, né? Era divertido, era muito só entre amigos e a gente tomava, fazia festa. Putz, daí eu fiquei sem aquilo e tendo que ficar em casa. Eu via meus amigos passavam para lá, passavam para cá, todo mundo se divertindo e eu me tratando. E eu tomava daí o remédio, fui tomando, tomando, mas aquele choque na minha cabeça, aquilo não me deixava dormir. Eu não conseguia dormir, não conseguia dormir. E foi bem numa época que eu estava participando bastante da renovação carismática, sabe, lá, tocando, cantando, né? Todo domingo a gente estava junto com o povo, com as pessoas, que lá sempre o povo é muito religioso também, no Rio Novo, aqui que pertence, até vou contar, depois eu volto no assunto. O Rio Novo é um distrito que pertence para a reserva aqui no Paraná, onde eu morava. Uma comunidade aí de naquela época, acho que cerca de umas 1.000 pessoas ou mais, né, que moravam naquele lugar. Um lugar lindo, bom para morar, que eu tenho saudade até hoje também lá, de lá. Então, aquilo foi persistindo um mês, 2 meses, aquela dormência minha saiu. Eu até uma vez eu dei um testemunho a respeito disso na igreja. Que a renovação carismática usava essa prática como usa aqui a quadrangular, várias igrejas evangélicas usam essa prática das pessoas poderem e dar um depoimento contando uma graça que recebeu. E eu vi aquilo, eu sempre participar, mas sabe como é que é? Tem hora que a gente tem fé, mas parece que não é o suficiente para. Daí eu via tanto depoimento bobo, sabe? Um modo bem simples de falar é fajuto, né? Porque não tem nada a ver com a graça que Deus possa te dar. Mas enfim, as pessoas iam lá naquela simplicidade, naquela humildade, você escutava, achava até graça às vezes, sabe? Mas daí eu em casa, eu fui ficando daquele jeito, falei, pô, não vou sarar, eu não vou sarar nunca. Esse negócio tá me perturbando tanto e como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Daí um dia, tava tão atacado aquilo na minha cabeça, sabe? Dava aquele choque e eu começava a dormir e acordava com aquilo. Dormia, acordava, dormia, acordava. Daí um dia eu me deitei, a minha ex-mulher tinha saído com as crianças e eu fiquei sozinho. Peguei e me deitei. Eu não assisti televisão, eu quase nem podia. Né? Que eu ficava bastante perturbado, ficava nervoso por causa do olho, tá?
tá tudo torto. E daí eu deitei e começou a dar um choquinho. O que que eu fiz? Eu peguei e me lembrei de uma música que eu tocava, que era, ela se chama, se eu não me engano, ela chamava-se Na Força da Oração. É isso aí, Na Força da Oração. E eu gostava demais dessa música. A gente sempre tocava ela na igreja, nos cultos, né? E daí eu falei, poxa, você sabe que eu vou orar a Deus, vou pedir a Deus, vou rezar. E daí eu peguei e comecei a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, eu fui rezando, 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 orando, né? O evangelho que é orar, né? E eu acho que, eu não sei se eu não rezei uns 150 ou 200, sei lá quantos, Pai Nosso e Ave Maria, e pedindo sempre a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, que me livrasse daquele mal. Gente, acredite quem quiser. No outro dia, eu dormi. Eu não consegui saber que hora que eu dormi, porque eu comecei a ficar cansado e rezando, e rezando, e rezando. Nunca mais, nunca mais me deu choque na minha cabeça. Eu sarei. Até hoje, eu não sinto mais nada referente àquele mal que me atacou. Fiquei com o zumbido no ouvido, porque eu não segui um tratamento. Eu sou bastante, até um pouco ignorante e bruto quanto a esse tipo de coisa. Eu vou em médico quando é no último momento mesmo, quando não tem outro jeito. E aquilo sumiu. Foi quando então um dia eu quis dar esse depoimento na igreja, esse testemunho dessa graça que eu recebi de Deus. E então daí eu fiquei acreditando bastante na, na força da oração. Quando a gente pede para Deus, sozinho, e ora e se ajoelha, se humilha. Não precisa se humilhar para Deus, você não se humilha. Né? Para Deus você pede para Ele é nosso Pai. E eu sempre soube, eu já falei em outros vídeos que eu gravei, que Deus sempre teve um propósito comigo. Eu já tive praticamente morto e me tiraram dentro de um rio muito grande. Eu tinha 5 anos de idade. Foi como se a mão de Deus pegasse eu lá no fundo, já num lugar muito fundo do rio. E fora isso, muitas outras coisas aconteceram. Eu acho que com o passar dos anos eu fui agradecendo, porque quando eu tinha 5 anos eu não entendia ainda. Mas depois eu fui, quando já jovem, já homem, né? Eu passei por bastante perigo na minha vida, porque a gente sabe que para você viver hoje você tem que ter muito jogo de cintura com as pessoas, né? Porque existe muita divergência e geralmente hoje é menos até, mas ainda existe, sabe? Muita gente mal, né? Ruim, né? Que não pensa em Deus e em nada, sabe? Então é gente do maligno mesmo, né? Que não respeita a vida. E a gente, como gente assim de Deus, você tem que sobreviver no meio dessas pessoas, né? São alguns demônios, né, aí jogados no meio do povo, até por a gente ser provado, talvez, né? E eu fui aprendendo, graças a Deus, a conviver com esses tipos de pessoas, né? Com essas pessoas más, né? E estou aqui hoje com 70 anos de idade, não tenho uma inimizade na minha vida. Cometi vários erros na minha vida, cometi muitos erros, né? Peço perdão a Deus, já pedi muitas vezes.
né? E tô aqui, né? Tenho o resto da minha vida aí para viver. Possivelmente eu não vou mudar o jeito que eu sou. Eu sou de pouco ir. Eu quase não frequento muito igreja, mas gosto de todas as igrejas, sabe? Eu adoro as igrejas. Pode ser congregação, assembleia, católica. Cada uma tem a sua peculiaridade, né? E eu gosto. Eu aprendi isso com a minha mãe, porque ela era evangélica, sempre tentou levar eu para o lado da igreja evangélica, mas eu nunca quis mudar, porque eu sempre tive assim, um pensamento que a minha velha avó, já falecida há muitos anos, ela era minha madrinha de batismo na igreja católica. E eu nunca quis, assim, eu dizia até negar esse batismo, que ela era minha madrinha, eu não quis. Falei, não, eu vou seguir esse batismo, deixar, e não quero. Eu participo então das igrejas evangélicas, sempre vou ver algum culto, eu gosto de escutar os pastores, né, pregar o evangelho, mas eu não sigo, certo? E respeito os dogmas deles, né? Como respeito da minha igreja também. Né? Me sinto bem também quando vou na minha igreja, claro, porque é a igreja que eu fui batizado e fui criado nela, dentro dela. Mas todas as igrejas levam a uma só pessoa poderosa, que é o nosso Deus, nosso Pai, e é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que tudo que a gente precisa de Deus, a gente vai pedir para quem? Pedimos para Jesus. Jesus, então, através dele, que vai falar com Deus lá, né? E falar, vamos ajudar esse cara aí, porque ele precisa, né? Então é assim. Então eu agradeço muito quem me escutou. Agradeço muito a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele me conduziu até agora aqui, me deu 70 anos de vida. E eu sou feliz mesmo não conquistando fortuna, nem riqueza nenhuma. Mas eu sou feliz porque eu consegui chegar até agora, até aqui. Para mim é uma grande vitória na minha vida, né? Não me tornei nenhum dinheirista, nem tive muitos sucessos na minha vida, foi altos e baixos, e daí fiquei sempre no baixo, né? Mas então eu consegui também me despir de ambição, de cobiça, de vaidade, de arrogância, né? De orgulho, graças a Deus. E possivelmente pode ser que alguma pessoa, quando até for passar perto da gente, ou de repente você está desprevenido e não vê aquela pessoa, principalmente a gente que é velho, né? Às vezes você está desligado, sei lá, e de repente você não cumprimenta, não dá um adeus para aquela pessoa, ela fica falando, pô, esse cara aí é orgulhoso, mas não é. É que a gente não vê mesmo e está desligado naquele momento, né? Mas a intenção minha, principalmente minha, é de conversar com todo mundo. Eu tenho o maior gosto do mundo de quando eu passo perto de uma pessoa, ela me cumprimenta, porque daí eu também eu gosto de cumprimentar ela também, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Então, voltando ao meu status de glória, a minha glória foi essa, então. Eu vivi e aprendi. Obrigado, meu Deus. E a luta continua, né? Eu não sei até que dia que a gente vai. Tudo que vier agora é lucro para mim, né? Agradeço a ele por proteger meus filhos e tantos outros filhos de outras famílias também, né? Muitas, infelizmente, perdem às vezes os filhos novos, mas eu tive a graça de ter todos os meus, às vezes um pouco longe, mas todos sadios e tudo lutando pela sua vida, né? Eu espero isso para todo mundo e agradeço a Deus por tudo mesmo.
E daí, hoje eu fiz esse vídeo, eu ia misturar ele um pouquinho com uma coisa um pouco mais assim, não é romântica, né? Mas é quase referente a isso. Mas o vídeo vai ficar muito comprido, já está com 25 minutos. E esse vídeo é o suficiente para hoje. Tá muito bom demais. Né, que eu falei muito de Deus, eu fiz aqui um depoimento, né? Aqui no vídeo. E fica aqui meu agradecimento mais uma vez a meu Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E a luta continua. Deus abençoe a todos, povo reservense e do Brasil inteiro. Rosário Vaí, Baú, Rio Novo, Zé Lacerda, Erval de Cima, onde eu tiver alcance, se tiver algum amigo que está vendo meu vídeo, que Deus abençoe a todos, tá bom? Forte abraço e bom final de semana a todos.